Eu sigo aqui com a Sâmia Bonfim, deputada federal, comigo aqui no nosso UOL News, e ela sempre viraliza com seus vídeos quando ela vai lá para cima dos bolsonaristas no Congresso Brasileiro. E ontem foi o caso da CPI do MST, que é uma CPI bem polêmica, né? E ontem, durante os trabalhos lá, a gente viu uma cena muito forte, né? A primeira sessão da CPI do MST, ela foi marcada por um clima bem tenso, com ataques e discussões e insultos entre os parlamentares da base, tanto do governo, que você faz parte, e dos bolsonaristas, né? Que é o Ricardo Salles e toda essa turma que é contra o MST. E aí, num determinado momento, você vai e fala a respeito do presidente da CPI, que é o Tenente Coronel Zuco. Vamos assistir esse trecho que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro. Que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI. Não é um ataque. Enquanto eu fazia a utilização do meu tempo de líder, eu fui interrompida por Vossa Excelência. Eu tive o microfone cortado quando ainda havia 30 segundos para eu poder concluir o meu tempo de líder. Presidente, uma coisa é fazer interrupções, pedir ordem, pedir que os deputados, enfim, tenham uma conduta mais adequada quando há ofensas, quando parte para agressão física ou agressão verbal. Eu não estava fazendo nada disso, presidente. Não concluí o meu tempo, presidente. Não concluí o meu tempo. Não concluí o meu tempo, presidente. Eu ainda tenho. Deputada. É algo bem complicado, né? Estamos falando aí, estamos vendo a cena. Você, como deputada federal eleita, teve o seu microfone cortado por 2 momentos. É isso, Sâmia? Eu queria saber de que maneira você vai agir, qual vai ser a sua resposta jurídica, não sei, ou até mesmo lá na Câmara, em relação a esse episódio grave que aconteceu ontem. Fabiola, muito grave, porque é antirregimental o que ele fez. Primeiro era um comunicado de liderança. Não pode ser interrompido um comunicado de liderança, a não ser que tenha uma catástrofe climática acontecendo. Não pode. É um direito que tem que ser respeitado, porque daí não tem a ver só com o parlamentar, é um partido político que está sendo representado ali, né? Regimentalmente, isso tem um peso. O segundo momento era uma questão de ordem, justamente por ele ter cortado a minha fala. Logo depois dessa cena, teve uma seguinte, que foi eu no microfone insistindo que eu precisava falar, e aí finalmente eu consegui concluir a minha fala, faltavam 2 minutos e consegui concluir. E o que eu disse foi, ele poderia ter evitado essa situação constrangedora, no mínimo, para ele, se ele simplesmente tivesse cumprido o regimento, que é me deixar falar até o final. Mas tudo isso aconteceu, Fabiola, pelo conteúdo do que eu disse. Assim. Ele alegou que o deputado Kim já havia feito uma questão de ordem sobre isso, né, sobre ofensas, que de fato foi uma sessão muito tensa. Quem acompanhou viu que é muito difícil, né, uma CPI, né, um clima muito tenso mesmo. Mas a questão de ordem do deputado Kim era isso, era sobre ofensas, sobre violência verbal, ameaças de violência física, era esse nível que estava ali. Não tinha absolutamente nada a ver com o que eu estava dizendo, que foi a leitura de uma manchete que tinha total relação com o tema da CPI. Porque ali a gente levanta, vocês querem falar de invasões em terras indígenas? Vamos falar então daqueles invasores que acumulam fortunas, que financiam campanhas, inclusive, e que são parte dos atos golpistas, né, daqueles que tentaram invadir, por exemplo, o Congresso Nacional. E naquele momento, quando essa discussão estava aparecendo, a gente soube dessa notícia de que o presidente da CPI é parte daqueles que estimularam o golpe de Estado no Brasil.
Então, é completamente pertinente. E se ele achava que não era pertinente, se ele discordava, se ele estava incomodado, meu Deus, ele é presidente da CPI. Ele tem a prerrogativa de fazer uso da palavra sempre que ele quiser. Se todo mundo falar, ele pode falar depois de todo mundo, mas ele tem que esperar falar. Ele não pode fazer isso. Hoje deve ter uma nova sessão da CPI que vai votar os primeiros requerimentos de convocação, de diligência, requerimentos de informação. A gente vai estar lá também disposto a garantir, né, nosso direito de fala, garantir que o regimento possa ser cumprido, e é pior para o presidente fazer isso, ele vai perdendo a legitimidade. Já é uma CPI, do meu ponto de vista, com pouquíssima legitimidade, né? Tem um intuito claramente político, eleitoreiro, por parte do relator, que é o Ricardo Salles, que tem interesses particulares no tema da CPI, considerando que ele foi financiado por setores poderosíssimos do agro, que desrespeitam a legislação, inclusive, que deveriam fornecer parte de suas terras para a reforma agrária, porque há decisões judiciais para isso, e nunca cumpriram. Está bem, está lá, porque o presidente quis que ele fosse o relator. Mas o restante do regimento eles precisam cumprir. E é engraçado, Fabiola, aliás, não é engraçado, mas é irônico, que sempre é com mulher. Nunca vi ele fazendo isso com nenhum homem da CPI. Teve uma série de questionamentos, mas o microfone cortado é sempre com parlamentares mulheres. Se já fez essa representação, Sâmia, o que pode acontecer? Ele pode ser punido de alguma maneira? Tem alguma coisa ou não? O problema é que a CPI tem maioria de deputados bolsonaristas como ele. Então, internamente, na comissão, até há instrumentos. Mas no momento em que eu fui silenciada, eu só tive apoio das minhas colegas ali de bancada, daquelas que estavam ao meu redor. Porque a maioria da CPI acabou dando razão para o presidente. O que dá para fazer aos poucos é recorrendo à corregedoria, há instrumentos no próprio Conselho de Ética, há reclamações formais que podem ser feitas em plenário, e isso a gente deve fazer nos próximos dias. Mas o útil, se é que dá para dizer assim, de tudo isso, é que a sociedade vê. Fica escancarado qual que é o propósito dessas pessoas que estão coordenando a CPI do MST, a forma como eles tratam as posições divergentes, a forma como tratam as mulheres, o autoritarismo deles fica bem exacerbado. Ô, deputada, aproveitando que a gente está conversando contigo, deputada federal, hoje a gente está vendo aí quem votou contra, a favor, e na lista de quem votou contra, ao seu lado, inclusive, está Deltan Dallagnol. Ele segue sendo deputado federal. Como é que a senhora vê essa questão de a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ainda não ter sido cumprida nesse sentido? Porque Deltan Dallagnol segue sendo deputado, votou contra o arcabouço fiscal também. Pois é, os boatos aqui nos corredores é de que ele estaria fugindo para que essa ordem não fosse cumprida. Na verdade, é um grande acordo, né? Porque assim que o presidente da Câmara quiser, a decisão, ela é efetivada. Mas acontece que se formou uma frente de parlamentares que foi possível de ser vista no dia que ele fez a coletiva de imprensa aqui no Salão Verde, que também tem um poder de influência, né? Sobre a mesa diretora, sobre os sumos da Câmara. Mas, assim, é um absurdo completo. Eles estão coletando estão tentando coletar assinaturas para uma PEC para modificar as regras para que um deputado possa, de fato, perder o seu mandato. Eu confesso que não li detalhes, porque também não assinaria, né? Porque mais que é fruto dessa articulação política. Mas que é isso, que as decisões judiciais precisariam ser validadas por membros da Câmara, é um autoprotecionismo, assim. É grave, eu espero que, enfim, a justiça seja cumprida no próximo período. O Lira vem sendo cobrado sobre isso em plenário, mas ele também não costuma ser muito suscetível a pressões como essa, né, Fabiola?